quando o sol nasceu sobre o fiorde, não iluminou uma paisagem idílica de cidade norueguesa, mas o esqueleto negro e fumegante de uma casa. O cheiro acre da fumaça misturava-se com a frescura matinal, e era o cheiro da tragédia. Apenas algumas horas antes, no endereço Fjordveien 14, erguia-se a aconchegante casa de 2 andares do pastor Erik Johansen. E agora em seu lugar havia um braseiro que os bombeiros ainda molhavam com água. Isso aconteceu em 14 de julho de 2011. A primeira chamada aos serviços de emergência chegou às 2h53 da madrugada. Um vizinho, despertado por estalos e luz brilhante, gritava em pânico no telefone que a casa do pastor ardia como um fósforo. 7 minutos. Exatamente isso foi necessário para as primeiras equipes chegarem ao local. Mas foram os 7 minutos mais longos da história de Stadsvik. As chamas já brotavam de todas as janelas e o teto de madeira havia desabado para dentro, transformando a casa em uma caldeira de fogo. Apagá-la era quase inútil. Tudo que os bombeiros podiam fazer era impedir que o fogo se espalhasse para as construções vizinhas e a floresta seca no pé da montanha. Ao amanhecer, quando terminou a luta contra os elementos, a equipe de investigação chegou ao local. Fitas policiais separaram o que restava da casa da multidão de cidadãos chocados que ficavam em silêncio olhando as ruínas. Todos conheciam essa família. Todos a amavam. E todos rezavam para que por algum milagre tivessem conseguido escapar. Mas quanto mais tempo os bombeiros passavam removendo os escombros, menos esperança restava. Logo, os investigadores, vestidos com trajes protetores, começaram seu trabalho lúgubre. No protocolo de exame do local do acontecimento apareceriam depois linhas secas e sem emoção. Mas por trás dessas palavras erguia-se o quadro de um verdadeiro inferno. A primeira descoberta foi feita onde supostamente ficava o quarto no 2º andar. Restos humanos, quase completamente destruídos pelo fogo. 1 hora depois, na outra extremidade do andar, encontraram um 2º corpo. Era impossível identificá-los no local. O horror crescia a cada minuto. E então, sob os destroços das vigas do teto no quarto infantil, encontraram um 3º corpo. Era menor que os outros. A notícia espalhou-se pela cidade instantaneamente, mergulhando todos em estado de choque coletivo. 3 corpos. A polícia começou o interrogatório padrão dos vizinhos, e o quebra-cabeças parecia se montar no mais trágico de todos os quadros possíveis. Nesta casa, como sabia cada habitante de Stadsvik, vivia uma família de 4 pessoas. O pastor Erik, sua esposa Ingrid, seu filho caçula Magnus e a filha mais velha, Astrid, de 16 anos. 4 pessoas. Mas no fogo foram encontradas apenas 3. Nesta terrível aritmética escondia-se a última esperança desesperada. Mas para o investigador principal, essa mesma aritmética tornou-se a questão principal. E enquanto toda a cidade se preparava para chorar os 3, ele já entendia. O mais importante nesta história não eram aqueles que encontraram nas ruínas, mas aquela que não estava lá. O nome daquela que não estava na casa, a polícia soube quase imediatamente. Enquanto os peritos criminalistas peneiravam as cinzas em busca de pistas, os investigadores já compunham o retrato da família cuja vida se cortou tão cruelmente. Os dados oficiais confirmaram os piores temores. Nas ruínas morreram Erik Johansen, de 45 anos, pastor da igreja luterana local. Sua esposa Ingrid, de 43 anos, professora de música na escola primária. E seu filho Magnus, 12 anos. 3 vidas. 3 pilares da pequena comunidade apagados da face da terra em uma noite. Mas no meio desta dor havia um nome que trazia consigo não luto, mas um milagre. Astrid Johansen, a filha do pastor de 16 anos. A única sobrevivente. Para entender a magnitude da tragédia, era necessário entender o que esta família era para Stadsvik. Erik Johansen não era simplesmente um sacerdote. Era a bússola moral da cidade. A pessoa a quem se recorria por conselho, consolo, ajuda. Seus sermões dominicais enchiam o salão e sua palavra tinha peso. Ingrid, sua esposa, era a encarnação da bondade e do cuidado. Ensinava música às crianças,
Organizava festas escolares, e seu sorriso, como diziam os vizinhos, podia derreter até as severas nevadas norueguesas. Seu filho caçula Magnus era um menino comum e alegre. Jogava bola com amigos depois da escola, adorava pescar e videogames. Era uma família perfeita, aquela mesma dos cartões de Natal. Astrid era o orgulho deles, uma jovem silenciosa e modesta de cabelos claros e reputação impecável. Sua voz angelical era o ornamento do coro da igreja, e seu nome nunca saía do quadro de honra na escola. Nos protocolos dos primeiros interrogatórios, vizinhos e conhecidos pintavam a mesma imagem. Eles eram o sal da terra de nossa comunidade. Uma família exemplar, diria um dos paroquianos. Astrid, ela era um exemplo para todos. Notas excelentes, comportamento impecável, sempre pronta para ajudar, confirmaria sua professora responsável. Todo domingo, na primeira fileira, sentava-se toda a família. O pai no altar e a mãe, filha e filho, no salão. Este quadro era uma parte tão inseparável de Stadvik quanto o fiord e as montanhas. Então, onde estava Astrid naquela noite fatídica? A resposta a esta pergunta a polícia obteve nas primeiras horas, e era extremamente simples e lógica. Naquela tarde, a jovem encontrava-se no acampamento juvenil de verão que a igreja organizava anualmente na margem do fiord, a apenas 4 quilômetros de sua casa. Os policiais a encontraram lá, em sua barraca, rodeada de amigas chorando e monitores chocados. Já lhe haviam comunicado a tragédia. Pobre orfanzinha, anjo da guarda que parecia ter realizado um verdadeiro milagre. Feliz coincidência, nada mais. Toda a comunidade imediatamente cercou a jovem de cuidados, pronta para ajudá-la a superar uma dor impensável. A tragédia obteve sua única mancha luminosa e parecia que se podia colocar um ponto final. Mas para os investigadores, este ponto era apenas o começo. O começo de um longo e tortuoso caminho para a verdade que se revelaria mais terrível que o próprio fogo. E este caminho para a verdade começou não com interrogatórios de testemunhas, mas com a peneiração silenciosa e metódica das cinzas. Nos primeiros dias após a tragédia, pairava no ar a versão mais óbvia. Acidente. Uma velha casa de madeira, construída ainda em meados do século passado. Problemas na fiação, curto-circuito, aquecedor negligentemente deixado ligado. As causas podiam ser múltiplas. Para a cidade enlutada, esta versão era embora amarga, compreensível. Casualidade, destino, tragédia na qual não havia a quem culpar, exceto o destino. A investigação também inicialmente trabalhava precisamente nesta direção. Era mais simples, mais lógico. Mas enquanto os habitantes de Stadvik levavam flores ao braseiro isolado, no local trabalhavam especialistas do Departamento de Perícia Técnica de Incêndios. Essas pessoas não falam com testemunhas oculares, mas com os rastros que o fogo deixa. Para eles, uma casa queimada não são simplesmente ruínas, mas um livro escrito na linguagem das chamas, e sabem lê-lo. Estudavam o caráter dos danos, a direção de propagação do fogo, a temperatura de combustão em diferentes pontos. E muito rapidamente sua atenção atraiu uma circunstância estranha. Os danos mais graves, o epicentro do qual o fogo começou sua marcha destrutiva, não se encontrava dentro da casa, mas fora, junto à porta de entrada e na varanda. Isso era ilógico para uma ignição acidental. Os peritos coletaram amostras das tábuas queimadas, raspagens de fuligem da fundação, amostras de terra junto à entrada. Tudo isso foi enviado ao laboratório. Os resultados que chegaram após alguns dias dissiparam qualquer dúvida. Nas tábuas queimadas da varanda e na base da porta de entrada foram descobertos rastros de aceleradores químicos de combustão. Em palavras simples, mistura combustível com a qual generosamente regaram a casa do lado de fora para que se incendiasse instantaneamente e não deixasse chance para ninguém. A versão da fiação defeituosa desmoronou. Esta curta linha no relatório do perito mudava tudo. O caso foi imediatamente requalificado. Não havia mais nenhum acidente. Agora, nos documentos oficiais constava incêndio intencional que causou a morte de 3 pessoas. A tragédia transformou-se em triplo homicídio a sangue frio,
e em algum lugar ali, possivelmente entre aqueles que traziam flores e se compadeciam da pobre órfãzinha Astrid, escondia-se aquele que trouxe à casa do pastor um galão com gasolina. Agora, isto não era simplesmente trabalho para os investigadores. Era uma caçada. E esta caçada começou com uma parede surda. Quando os investigadores se dedicaram seriamente ao caso, depararam-se com um fato desalentador. A família Johansen não tinha inimigos. Absolutamente. Não eram apenas respeitados, eram amados. Os policiais interrogaram dezenas de pessoas, paroquianos da igreja, colegas de Ingrid da escola, pais de colegas de classe de Magnus, vizinhos. O quadro que se desenhava era sempre o mesmo. Família perfeita, vivendo uma vida silenciosa e virtuosa. Nem dívidas, nem conflitos comerciais, nem brigas familiares das quais estranhos soubessem. O pastor Eric era justo, mas não duro. Ingrid era a própria cordialidade. Seus filhos eram o orgulho dos pais. A investigação chegou a um beco sem saída mal começando. Nesta equação não havia incógnitas que pudessem levar a semelhante final monstruoso. Era um assassinato sem motivo e, portanto, sem suspeito, enquanto os detetives repassavam os mesmos fatos, tentando encontrar ao menos a menor rachadura na fachada impecável da família Johansen, o laboratório criminalístico continuava seu trabalho invisível. O relatório inicial que confirmou o incêndio criminoso era apenas a ponta do iceberg. Agora os peritos realizavam análise cromatográfica detalhada da mistura combustível. Queriam saber não simplesmente com o que incendiaram a casa, mas qual era a composição exata deste coquetel. E o resultado mostrou-se extremamente interessante. Não era gasolina comum de galão nem querosene. A base da mistura era composta por um solvente específico, bastante raro no uso doméstico, que era usado como diluente para tintas especiais de embarcações, aquelas mesmas com as quais cobrem os cascos dos navios para proteção da água salgada. Este detalhe era minúsculo, mas incrivelmente importante. Diferentemente da gasolina que se pode comprar em qualquer posto, tal solvente especializado era mercadoria de peça única. Não se guardava na garagem por precaução, comprava-se para um propósito concreto. Para os investigadores, isso era como encontrar uma impressão digital. O fantasma que cometeu este crime de repente adquiriu o primeiro traço material. Era alguém que precisou exatamente desta composição. Alguém que possivelmente tinha relação com embarcações, ou pelo menos sabia onde conseguir tal química. A pergunta quem temporariamente passou para segundo plano. A principal tornou-se a pergunta onde. Onde numa pequena cidade costeira como Stadvik se podia comprar tal solvente? A resposta encontrou-se mais rapidamente do que se podia esperar. Os detetives ligaram para as lojas de ferragens da região e muito rapidamente descobriram. Num raio de 50 quilômetros havia apenas um lugar onde se vendia solvente exatamente desta marca e com tal composição química. Era uma pequena loja familiar, Suprimentos do Fiord, na periferia da cidade, onde pescadores locais e donos de iates iam buscar tinta, equipamentos e outros inventários. O caso sem perspectivas, que esbarrou na parede, de repente obteve a primeira pista concreta. A investigação finalmente teve um endereço aonde ir com perguntas. E enquanto uma dupla de detetives se preparava para ir com perguntas à lojinha Suprimentos do Fiord, em sua mesa caiu um relatório que parecia resolver todo o enigma de uma vez. No curso do interrogatório dos paroquianos surgiu um nome: Knut Haugen, ex-membro do conselho paroquial que o pastor Eric, cerca de um ano antes, expulsou com desonra da comunidade. A razão era sólida. Haugen foi pego em manobras financeiras com doações. Para si, a investigação, isso era como um presente do céu. Era aquele suspeito ideal que tanto faltava. Um homem com nome, rosto e, o mais importante, com motivo de concreto armado, vingança por humilhação pública e perda de dinheiro. À medida que os policiais cavavam mais profundo nesta versão, ela se enriquecia com detalhes cada vez mais sinistros. Não era um conflito silencioso e contido. Era hostilidade aberta. Um dos membros do conselho paroquial lembrou-se sob protocolo como após a excomunhão, Haugen gritou para o pastor direto no estacionamento da igreja:
Você ainda vai se arrepender de ter se metido comigo, santarrão? Você vai queimar completamente junto com sua casa virtuosa. Palavras que então pareceram bravata vazia de um homem ofendido agora soavam como declaração direta de intenções. Outra testemunha, que trabalhava no café local, confirmou que literalmente uma semana antes do incêndio ouviu como Haugen numa mesa se queixava para um amigo que o pastor Johansen arruinou sua vida e por isso é preciso pagar. Motivo: presente, ameaças diretas, registradas. Caráter: explosivo e vingativo. Parecia que se podia fechar o caso. Os detetives já se preparavam para obter mandado de prisão quando chegou a verificação rotineira do álibi, formalidade que era preciso cumprir. E esta formalidade destruiu toda a versão aparentemente perfeita. Na noite de 13 para 14 de julho, quando a casa da família Johansen se transformava em cinzas, Knut Haugen encontrava-se no hospital da cidade de Bergen, a 150 quilômetros de Stadvik. Na véspera de dia, lhe fizeram operação de emergência para retirar o apêndice. Seu álibi foi confirmado não apenas por registros médicos oficiais, mas por uma dezena de depoimentos de médicos e enfermeiras de plantão. Era impenetrável. As ameaças barulhentas mostraram-se apenas palavras. O principal e único suspeito foi riscado da lista e a investigação, que estava prestes a terminar triunfalmente, novamente voltou à posição inicial. Novamente, becos sem saída. E o único fio que lhes restava levava àquela mesma loja de ferragens na periferia da cidade. E enquanto uns detetives iam àquela mesma lojinha de ferragens que se tornou a última esperança, o investigador principal tinha outra tarefa não menos importante. Cabia-lhe uma conversa oficial com a única sobrevivente, Astrid Johansen. A entrevista transcorria num escritório silencioso na presença de um psicólogo social, como exigia a lei ao trabalhar com menores que sofreram trauma. Astrid estava sentada em frente, pálida, serena, num vestido escuro simples que uma das esposas dos paroquianos lhe emprestara. À primeira vista, quadro perfeito de dor. Meus pais, eles eram as melhores pessoas do mundo, pronunciou com voz silenciosa e uniforme, olhando diretamente para o investigador. Éramos uma família muito feliz. Magnus, ele era meu melhor amigo. Não entendo quem poderia nos desejar mal. Dizia as palavras certas. Pintava o mesmo quadro idílico que todos ao redor. Pais amorosos, filhos obedientes, casa cheia de calor e fé. Contou como se alegrava com a viagem ao acampamento de verão, como abraçou a mamãe para se despedir sem saber que era a última vez. Tudo era lógico, correto, trágico. O investigador escutava, acenava, fazia anotações. Mas algo o perturbava, algo inapreensível em seu comportamento. E então, quando a parte oficial do interrogatório chegava ao fim, Astrid, após uma curta pausa, fez sua pergunta. Não se referia à investigação, possíveis suspeitos ou detalhes da tragédia. Diga-me, perguntou com a mesma calma. Como proceder agora com o seguro? Papai sempre dizia que a casa e nossas vidas estavam seguradas por uma grande quantia. Que documentos são necessários para isso? Esta pergunta soou no silêncio do escritório como um tapa. A psicóloga ficou tensa. O investigador parou por um segundo. Em seu relatório depois, anotaria secamente. A menor A. Johansen, durante a conversa, manifestou repetidamente interesse pelo procedimento de obtenção de pagamentos de seguro e entrada em herança, esclarecendo detalhes técnicos e jurídicos. Era uma dissonância tão brusca com a imagem de órfã ferida pela dor que era impossível ignorá-la. Uma coisa era uma pergunta perdida sobre o futuro. Outra coisa era interesse comercial pelo aspecto financeiro da tragédia, quando os corpos de seus entes queridos ainda nem sequer estavam identificados. Durante sua longa carreira, o investigador principal vira dor em todas suas manifestações. Vira histeria, vira estupor de choque, vira lágrimas silenciosas e mudas. Mas nunca vira isso. No protocolo do interrogatório apareceria mais uma de suas anotações, feita à mão já depois da conversa.
Durante todo o tempo da conversa, o sujeito não derramou nenhuma lágrima. Observou-se completa ausência de manifestações externas de dor ou abalo emocional. Não era resistência. Não era força de espírito. Era calma gelada e distante que assustava muito mais que qualquer soluço. E neste momento, o investigador sentiu pela primeira vez que o principal enigma deste caso não se escondia nas ruínas queimadas, mas nos olhos claros e frios da jovem que teve a sorte de sobreviver. E enquanto o investigador olhava nestes olhos frios e sentia como um arrepio percorria suas costas, o resto de Stadvik via apenas o que queria ver. Uma pobre menina órfã necessitando proteção e compaixão. E a comunidade agiu de acordo. A igreja imediatamente tomou Astrid sob sua asa. Foi criada uma comissão para gerenciar seus assuntos até a maioridade, e uma das famílias mais respeitadas da cidade ofereceu-lhe um quarto em sua casa. Foi organizada uma coleta de doações. As pessoas levavam dinheiro, roupas, artigos de primeira necessidade. Toda a cidadezinha se uniu para ajudar a única sobrevivente da família Johansen a se reerguer. Mas enquanto toda a cidade a chorava, a própria Astrid parecia estar ocupada com coisas completamente diferentes. Não se passaram nem 48 horas após o incêndio quando ela, usando o telefone da casa da família que a acolheu, fez sua primeira ligação importante. Não para uma amiga para chorar, não para um psicólogo, mas para o escritório central da companhia de seguros para esclarecer o número da apólice e o procedimento de apresentação de solicitação. Depois pediu a seus tutores temporários para ajudá-la a fazer uma solicitação oficial ao banco para obter extratos das contas de seus pais. E alguns dias depois, tendo recebido parte do dinheiro do fundo de doações, pediu para levá-la à cidade vizinha maior. Voltou com várias sacolas de uma boutique da moda, nas quais havia roupas caras e coloridas. Nada do que usualmente compra uma pessoa se preparando para o funeral de sua família. Cada uma dessas ações, separadamente, poderia ser atribuída ao choque, mas juntas compunham um quadro muito inquietante que absolutamente não combinava com a imagem de vítima ferida pela dor. Os investigadores, continuando os interrogatórios rotineiros, novamente voltaram às testemunhas do acampamento juvenil. E uma das amigas de Astrid, pensando, lembrou-se de um detalhe ao qual inicialmente ninguém deu importância. E na noite da tragédia, e nos dias anteriores, Astrid várias vezes se afastou sozinha do acampamento, supostamente para passear. Levava seu telefone consigo e se dirigia para o lado da floresta, onde quase não havia sinal. Quase. A menina lembrou-se que Astrid lhe falara sobre uma pequena colina da qual se podia captar sinal. Falava com alguém, por longo tempo, escondendo-se de todos. Com quem exatamente? Ninguém sabia. No telefone de Astrid, que a polícia apreendeu no dia da tragédia, a lista de chamadas estava virgem. O interlocutor misterioso tornou-se para a investigação um fantasma, mas era precisamente ele que agora era preciso encontrar. E enquanto um grupo de investigadores tentava encontrar este interlocutor fantasmagórico, tentando obter dos operadores a especificação de chamadas das torres da região do acampamento, outra equipe voltou à única evidência material que tinham nas mãos, aquele mesmo solvente para tinta de embarcação. Dirigiram-se à loja de ferragens Suprimentos do Fiord. O proprietário, homem idoso com memória fenomenal, não os decepcionou. Não apenas se lembrou daquela venda, mas pôde dar descrição detalhada do comprador. Com base em suas palavras, o artista policial compôs um retrato falado. Homem jovem, de uns 20 a 22 anos, cabelos escuros, olhar confiante, roupas não locais. E com este desenho nas mãos, os detetives percorreram a cidade esperando o resultado rápido. Mas os esperava decepção. O retrato falado foi mostrado aos pescadores no porto, frequentadores do único bar da cidade, ao carteiro que conhecia cada um de vista. Em resposta, apenas dar de ombros. Ninguém conhecia este sujeito. Na minúscula Stadvik, onde um estranho se vê a uma légua, ele era um verdadeiro fantasma. A investigação novamente esbarrou na parede. Mas o depoimento do proprietário da loja era importante demais para ignorá-lo. No protocolo de seu interrogatório foi fixado. Sim,
Lembro-me perfeitamente deste sujeito. Entrou uns 2 dias antes do incêndio, na terça-feira. Logo se via, não era local. Confiante assim, até um pouco atrevido. Não perguntou, logo disse o que precisava. 2 latas maiores de solvente Nautilus 7. Ainda perguntei se não era demais. A tinta é espessa. Mas ele apenas sorriu. Pagou em dinheiro, notas grandes, e foi embora. 2 latas grandes. Dinheiro. Estranho. Não era ação espontânea, mas preparação. Mas quem era ele? A resposta veio de onde não a esperavam. No âmbito da investigação rotineira, um dos detetives dirigiu-se à escola onde estudava Astrid para falar mais uma vez com suas colegas de classe, coletar mais informações sobre seu círculo de convivência. No final da conversa, ele, já quase sem esperança de sucesso, tirou o retrato falado. A maioria dos adolescentes simplesmente deu de ombros. Mas uma jovem de repente se imobilizou. Olhou por longo tempo o rosto desenhado e depois disse com incerteza: "Parece. Eu o vi algumas vezes com Astrid." O investigador ficou tenso. A jovem contou que algumas semanas antes viu como, após as aulas, Astrid subia num carro velho com este sujeito. Conversavam sobre algo e depois foram em direção à cidade vizinha. Mencionou o nome que ouvira de outros: Lars. Lars Gundersen. O fantasma do retrato falado finalmente adquiriu nome. E este nome não levava simplesmente a um incendiário abstrato. Levava diretamente à pobre órfãzinha Astrid. Para os investigadores, este nome tornou-se a chave que abriu a primeira porta verdadeira neste caso. Lars Gundersen. Simples consulta no banco de dados policial. E o fantasma do retrato falado adquiriu carne e sangue. Tinha 22 anos. Não vivia em Stadvik, mas na cidade portuária vizinha maior, Fjellhamn, o que explicava por que ninguém o reconheceu. Constava oficialmente como desempregado, sobrevivendo com trabalhos casuais nas docas. E o mais importante, já tinha antecedentes. Não por violência, não por roubo, por estelionato. 2 anos condicional por enganar uma mulher idosa, da qual extorquiu todas suas economias prometendo investimentos rentáveis. Era o retrato não de um valentão, mas de um manipulador encantador e cínico, predador que caça a confiança. Era a oposição completa e absoluta de tudo que Astrid e seu mundo representavam. A filha silenciosa e devota do pastor de uma cidade pequena e estelionatário condenado da agitação portuária. Como seus caminhos puderam se cruzar? A resposta a esta pergunta estava na especificação das conexões telefônicas. A polícia imediatamente enviou solicitação oficial aos operadores de telefonia celular, e o que receberam em resposta não era simplesmente confirmação de conexão. Era uma verdadeira avalanche. Nos últimos 3 meses, entre o número registrado em nome de Astrid Johansen e o número de Lars Gundersen, foram registradas mais de 500 chamadas e quase 2.000 mensagens de texto. Ligavam várias vezes por dia, de manhã, a caminho da escola, à tarde, durante os recreios, e conversavam por longas horas à noite, quando toda a casa do pastor dormia. Não era simplesmente amizade ou capricho passageiro, era obsessão, vida secreta, escondida de todos, que o anjo do coro da igreja levava bem debaixo do nariz de seus pais perfeitos. Mas o mais importante esperava os investigadores na especificação do dia 14 de julho, à noite quando a casa queimou. Às 2h10 da madrugada, chamada recebida de Lars para o telefone de Astrid. A conversa durou 1 minuto e meio. Isso foi exatamente 5 minutos antes que Astrid, segundo suas amigas, se queixasse do estômago e saísse da barraca para o banheiro. A próxima chamada foi registrada às 2h50 da madrugada. Desta vez foi Astrid quem ligou. Conversa curta, de 20 segundos. Isso foi 3 minutos antes que o vizinho do pastor despertasse com o crepitar do fogo e discasse 112. A cronologia se construía com precisão assustadora. Suas conversas telefônicas pareciam sincronização de relógios antes do início de operação especial. A conexão estava provada. Agora era preciso saber do que falavam.
A polícia obteve mandado de prisão de Lars Gundersen e apreensão de todos seus dispositivos eletrônicos. O pegaram silenciosamente num apartamento alugado na periferia de Fjällhamn. Não resistiu, apenas sorria torto, declarando que não sabia nada. Simultaneamente, os investigadores apreenderam oficialmente o telefone de Astrid também. E ali os esperava uma surpresa previsível, mas nem por isso menos desagradável. Ambos os telefones estavam praticamente vazios. Todo o histórico de chamadas, todas as mensagens, todos os chats em mensageiros, tudo havia sido completamente apagado. Tentavam apagar rastros, destruir impressões digitais de seu segredo. Mas no mundo moderno é impossível apagar o passado tão simplesmente. Ambos os dispositivos foram imediatamente lacrados e enviados ao Departamento de Criminalística Digital. Agora restava apenas esperar que segredos os especialistas conseguiriam extrair da memória morta destes telefones. E todos entendiam. O que encontrassem tornar-se-ia o coração deste caso. Enquanto os especialistas criminalistas trabalhavam sobre os telefones apreendidos tentando ressuscitar dados apagados, Lars Gundersen estava sentado na sala de interrogatórios. Comportava-se não como suspeito, mas antes como hóspede a quem o procedimento entediara. Esparramou-se na cadeira, respondia preguiçosamente às perguntas e até conseguia flertar com a oficial mulher que lhe trazia café. Quando perguntaram onde esteve na noite do incêndio, apenas sorriu. A noite toda de 13 para 14 estive em meu apartamento. Sozinho. Assistia filmes. Parece que algo com Stallone. Podem verificar o histórico de visualizações no streaming se quiserem. Não saí para lugar nenhum. Seu álibi era simples, cotidiano e, à primeira vista, bastante verossímil. Estava calmo, confiante em si mesmo e parecia não ter absolutamente nada a esconder. Mas no mundo moderno, cada um de nós tem uma testemunha invisível que vigia cada um de nossos passos. Seu nome é telefone celular. Mesmo quando você simplesmente o carrega no bolso, ele constantemente se comunica com o mundo circundante, registrando-se nas torres de telefonia celular mais próximas. É como deixar atrás de si rastro de migalhas de pão digitais. A solicitação ao operador era procedimento padrão, rotina que os investigadores fizeram sem esperar sensações. Mas a resposta que chegou após algumas horas estava longe de ser padrão. Era uma verdadeira bomba. Os dados de faturamento mostraram que na noite do incêndio, no intervalo entre 2 e 3 horas da madrugada, o telefone celular de Lars Gundersen não se conectava às torres que serviam sua região no porto de Fjällhamn. Absolutamente. Em vez disso, registrava-se estavelmente na rede da única torre celular que cobria aquela mesma região isolada na periferia de Stavik, onde ficava a casa da família Johansen. A distância entre o apartamento de Lars e o local do crime, mais de 20 quilômetros. O telefone não podia captar este sinal por erro. Os rastros digitais levavam diretamente ao braseiro. Lars Gundersen esteve lá. Quando o investigador silenciosamente colocou diante de Lars a impressão com dados de faturamento e mapa de localização das torres, sua confiança deu a primeira rachadura mal perceptível. Olhou por longo tempo o mapa. Suas mandíbulas se contraíram ligeiramente, e o sorriso satisfeito deslizou de seu rosto. Passou o dedo pela linha conectando seu número com a torre junto à casa dos Johansen e levantou os olhos para o investigador. Já não havia a antiga insolência. Deve ser erro de rede, pronunciou silenciosamente. Mas isso soou pouco convincente mesmo para ele mesmo. Falha técnica. Estou dizendo, estava em casa. Mas isso já não importava. Para esta investigação, seu álibi oficialmente deixou de existir. Agora a pergunta não era se ele esteve lá. A pergunta era o que faziam lá. E a resposta já amadurecia nas entranhas dos discos rígidos no laboratório de criminalística. E enquanto os criminalistas, camada por camada, removiam poeira digital dos telefones, o departamento financeiro da polícia conduzia seu trabalho não menos importante. Vasculhavam o passado de Lars Gundersen, e quanto mais fundo cavavam, mais evidente se tornava seu motivo. Lars não era simplesmente desempregado, estava na pior. Dívidas sérias em cartões de crédito, atrasos no aluguel do apartamento alugado,
alguns empréstimos pequenos de conhecidos que não se apressava em devolver. Precisava desesperada e urgentemente de dinheiro, e era daqueles que não iriam ganhá-lo com trabalho honesto. Paralelamente, os investigadores solicitaram extratos da conta poupança de Astrid Johansen. Era sua conta pessoal, onde ficava o dinheiro que lhe deram de presente na confirmação. Cerca de 8.000 coroas. Numa família norueguesa tradicional, isso é capital quase sagrado, primeiro passo para a vida adulta. E o extrato bancário mostrou uma transação muito estranha. 3 dias antes do incêndio, no dia 11 de julho, da conta foi retirada toda a quantia até a última coroa. 8.000 coroas. Em dinheiro. A operação foi realizada num caixa eletrônico no centro de Stadvik. 8.000 coroas em dinheiro nas mãos de uma jovem de 16 anos que vivia completamente às custas dos pais. Isso já era bandeira vermelha. Para onde podia ter ido este dinheiro? A resposta a esta pergunta não tardou. O dinheiro não se evaporou. Os investigadores começaram a verificar transações grandes recentes em dinheiro nas redondezas, e o fio os levou a uma pequena plataforma de venda de automóveis usados na saída de Fjellhamn. O proprietário da plataforma lembrou-se perfeitamente de seu comprador. 2 dias antes do incêndio veio até ele um jovem que se apresentou como Lars. Não pechinchava. Simplesmente apontou com o dedo para o automóvel mais barato do estacionamento. Um Volvo velhinho e maltratado. E perguntou o preço. Ouvindo 7.500, sem palavras adicionais, tirou do bolso um maço de dinheiro e contou a quantia necessária. Astrid não simplesmente se encontrava secretamente com ele. Deu-lhe todas suas economias. Com este dinheiro ele comprou um carro. Meio de transporte no qual, como agora estava certa a investigação, vieram juntos à casa dela naquela noite fatídica. Neste velhinho Volvo, a investigação fechou o círculo. Agora tinham não apenas motivo e evidências, mas também meio de transporte. A cadeia de provas estava quase completa. E os investigadores decidiram dar o golpe. Aplicaram a tática clássica, desenvolvida para quebrar até os criminosos mais preparados. Interrogatórios paralelos. Em 2 salas diferentes ao mesmo tempo, sem possibilidade de se comunicarem entre si, estavam sentadas 2 pessoas cujos destinos agora estavam inseparavelmente unidos. Numa, Lars Gundersen, ainda tentando representar o papel de cara durão para quem tudo é indiferente. Na outra, Astrid Johansen, ainda conservando a máscara de calma gelada e vítima exemplar. Ambos estavam certos de uma coisa. Tinham apagado tudo. Evidências diretas, suas palavras, seus planos. A polícia não podia ter. O interrogatório de Lars foi conduzido pessoalmente pelo chefe do grupo investigativo. Começou de longe, mas muito rapidamente passou ao assunto, colocando sobre a mesa evidência após evidência como cartas numa partida decisiva. Primeiro, o retrato falado e depoimentos do vendedor da loja de ferragens. Lars apenas moveu preguiçosamente a cabeça. Não sei quem é. Parece com metade dos caras da Noruega. Nesta loja nunca estive. Depois, depoimentos do vendedor de carro e perguntas sobre as 8.000 coroas. Aí Lars se animou ligeiramente, sentindo que podia dar resposta verossímil. Sim, comprei carro. Queria a tempo. Dinheiro? Peguei emprestado de um amigo, ele pode confirmar. Até mencionou um nome. Nome que, como mostraria a verificação, era inventado. Finalmente, o investigador silenciosamente colocou sobre a mesa a impressão dos dados de faturamento. Lars novamente voltou à sua versão. Falha de rede. Estava em casa. Ao mesmo tempo, na sala vizinha, outro detetive conduzia a conversa com Astrid. O tom aqui era mais suave, mais compreensivo. Ainda lhe davam a entender que ela era vítima, possivelmente que caíra sob má influência, mas as perguntas eram igualmente agudas. Perguntaram-lhe sobre as 8.000 coroas. Sua resposta estava pronta e era impecável para uma jovem de 16 anos. Retirei o dinheiro porque queria comprar um laptop novo para a escola. Os pais eram contra uma compra tão cara. Decidi fazer isso em segredo. Mas nunca escolhi o modelo. Lógico, adolescente.
Mas sua versão já não coincidia com a versão de Lars. Ele dizia que o dinheiro foi emprestado por um amigo, ela, que economizava para laptop. A parede de suas mentiras deu a primeira rachadura. Quando lhe perguntaram sobre as chamadas secretas do acampamento, respondeu igualmente suavemente. Conversava com uma amiga de Oslo. Os pais a consideravam má companhia, por isso fazia isso em segredo. Ambos negavam tudo, mas suas lendas, inventadas separadamente, já começaram a se contradizer. Os interrogatórios duraram várias horas. Os investigadores giravam em círculo, fazendo as mesmas perguntas em formulação diferente, aumentando a pressão psicológica, apontando inconsistências em seus depoimentos. Mas tanto Lars quanto Astrid resistiam. Eram como duas rochas. Calavam ou repetiam respostas decoradas, certos de que, sem sua confissão, a investigação não tinha nada. A atmosfera nas salas de interrogatório esquentou ao máximo. Parecia que este confronto chegara a um beco sem saída. E precisamente neste momento, quando Lars, mais uma vez com um sorriso, repetiu, estava em casa, a porta da sala se entreabriu. O assistente silenciosamente entregou ao investigador principal uma folha de papel dobrada ao meio. Este a desdobrou, percorreu com os olhos a curta linha de texto, e em seu rosto apareceu pela primeira vez no dia um sorriso mal perceptível. Lentamente levantou os olhos para Lars. O jogo de gato e rato chegava ao fim. No papel havia apenas algumas palavras. Recuperação completa. Todos os arquivos conosco. Estas poucas palavras no papel mudaram a dinâmica do interrogatório. O investigador principal não disse palavra. Simplesmente se levantou, saiu da sala e, após alguns minutos, voltou com pasta grossa. Entrou na sala onde interrogavam Lars e silenciosamente colocou diante dele a primeira folha impressa. Depois saiu e fez o mesmo na sala onde estava sentada Astrid. Nas folhas não havia protocolos nem relatórios. Eram capturas de tela de sua própria correspondência, recuperada do não ser digital. As palavras que tão cuidadosamente apagavam voltaram para dar depoimento contra eles. O que os criminalistas extraíram da memória dos telefones não era simplesmente prova de sua conexão. Era crônica detalhada, passo a passo, do nascimento e amadurecimento de plano monstruoso. Tudo começou alguns meses antes com queixas de Astrid sobre sua vida. Escrevia sobre como a sufocavam o controle paternal, a hipocrisia da comunidade religiosa e o status de filha perfeita do pastor. Chamava sua casa de gaiola dourada. E Lars, como manipulador experiente, não a consolava. Jogava lenha na fogueira. Eles não te entendem, princesa. Te mantêm trancada porque temem teu poder, escrevia. Gradualmente, suas mensagens se tornavam cada vez mais radicais. Chamava seus pais de tiranos e suas regras de prisão. E então, aproximadamente um mês antes do incêndio, em sua correspondência aparece pela primeira vez a frase que gelou os investigadores por dentro. Lars escreveu: há apenas uma maneira de obter verdadeira liberdade: nosso plano de libertação. Deste momento, seu chat se transformou de correspondência amorosa em quartel-general para planejar crime. Discutiam detalhes com sangue frio assustador. Numa das mensagens, Lars perguntava: descobriu sobre o seguro? Precisamos saber a quantia exata. A resposta de Astrid chegou após algumas horas. Cerca de 2 milhões de coroas pela casa e $500 mil por cada um. Papai uma vez mencionou. Faziam planos para um teu futuro que deveria chegar depois. Imagine, escrevia Lars. Nenhuma regra, nenhum sermão. Apenas nós, o oceano e nossa nova vida em Bali. Discutiam como arranjar melhor tudo. Escolhiam o dia quando na casa certamente estariam todos exceto Astrid. Até pensaram em seu álibi no acampamento. Tudo isso estava lá, preto no branco. Dezenas de mensagens que se compunham num quadro irrefutável de assassinato premeditado, planejado antecipadamente. Quando Lars e Astrid viram essas impressões, sua defesa desmoronou. A máscara caiu dos dois. O sorriso confiante de Lars foi substituído por palidez. A calma gelada de Astrid, por tremor.
Podiam negar dados de faturamento, depoimentos de testemunhas, transações financeiras, mas não podiam negar suas próprias palavras, conspiração prévia, motivo, plano de ação. Tudo estava provado. A negação tornou-se sem sentido. Agora era apenas questão de tempo antes que um deles se quebrasse e começasse a falar para tentar salvar pelo menos a si mesmo. Precisamente isso aconteceu. Mas se quebraram de maneira diferente. Lars, vendo diante de si as impressões, fez o que aparentemente lhe ensinou a experiência prévia de comunicação com a lei. Calou-se. Toda sua bravata fingida desapareceu, substituída por silêncio sombrio e pesado. Cruzou os braços no peito, recostou-se na cadeira e fixou o olhar num ponto na parede. A todas as perguntas do investigador respondia com a mesma frase: "Só vou falar na presença de meu advogado." Refugiou-se numa defesa surda, entendendo que qualquer palavra agora podia ser usada contra ele. Mas Astrid, sua reação foi diferente. Vendo no papel suas próprias palavras, seus pensamentos secretos, trazidos à luz, se quebrou. Sua calma gelada, que tanto assustou os investigadores, rachou e se esfacelou em pequenos cacos. Seus ombros tremeram, cobriu o rosto com as mãos. Pela primeira vez em toda a investigação, lágrimas brotaram de seus olhos. Não eram lágrimas de arrependimento. Eram lágrimas de jogador perdedor. E através dos soluços começou a falar. Sua confissão foi confissão cuidadosamente calibrada, na qual se atribuía o papel de extraviada. Mas ainda assim, vítima. Foi tudo ele, Lars. Component placement sussurrava engasgando em lágrimas. Eu era tão infeliz, e ele foi o primeiro que me entendeu. Dizia que meus pais eram tiranos, que me mantinham numa gaiola. Repetia isso todos os dias até que eu mesma comecei a acreditar. Contou como Lars, lenta, mas certamente envenenava sua mente, desvalorizando tudo que lhe era caro e substituindo isso por sonhos de liberdade fabulosa. Este plano foi ideia dele, do começo ao fim. Chamou de nossa libertação. Planejou tudo, e o dia, e como fazer. Eu tinha medo, não queria. Mas ele disse que era a única maneira de ficarmos juntos, que isso provaria meu amor. Em sua versão, ela era apenas peão em seu jogo terrível. Admitiu que retirou o dinheiro, porque ele pediu. Disse que era necessário para nosso futuro. Admitiu que deixou a janela do porão entreaberta. Porque ele mandou. Era assistente obediente, menina assustada que caiu sob influência de manipulador adulto e experiente. O investigador a escutou sem interromper, e quando terminou, pegou o gravador com sua gravação e foi à sala onde Lars se calava. Não disse nada. Simplesmente ligou a gravação. Lars escutou a voz silenciosa e entrecortada de Astrid, e seu rosto mudava a cada segundo. O mau humor foi substituído por perplexidade, e depois, por ódio puro e límpido. Entendeu o que ela fizera, não simplesmente se confessara. Jogara toda a culpa nele, apresentando-se como ovelhinha que ele, lobo, levou ao matadouro. Quando a gravação terminou, olhou para o investigador e falou pela primeira vez por conta própria. Ela mente, sibilou. Cada palavra é mentira. E então jorrou outro relato. Na versão de Lars, tudo era exatamente ao contrário. Foi ideia dela, dizia com amargura. Desde o início. Ela odiava sua família, sua vida. Chamava o pai de hipócrita e a mãe de capacho fraco. Sonhava com o dia quando se livraria deles. Afirmava que foi Astrid quem primeiro falou do seguro, que precisamente ela encontrou na internet informação sobre como a casa era construída e inventou como arranjar o incêndio para que parecesse acidente. Nova vida em Bali? São palavras dela. Passava horas descrevendo a casa que compraríamos lá com seu dinheiro sangrento. Eu? Era simplesmente um idiota apaixonado que precisava de dinheiro. Segui ela porque prometia tudo. Ela não é vítima. É a diretora de tudo isso. E eu era apenas seu instrumento. 2 confissões. 2 versões da mesma noite terrível. Agora a investigação tinha tudo.
Restava apenas entender qual dos dois mentia. Ou, o que era muito mais terrível, ambos diziam a verdade. Para a investigação, isso era o dilema clássico do prisioneiro. Dois suspeitos, trancados em salas diferentes, tentando afundar um ao outro para sobreviver. Mas enquanto Astrid e Lars pintavam seus retratos, ela no papel de vítima ingênua, ele no papel de amante enganado, seus depoimentos contraditórios como dois negativos, ao se sobreporem, criavam um quadro único, terrivelmente nítido e detalhado, daquela noite. Os investigadores não precisavam mais adivinhar. Agora sabiam tudo. E esta reconstrução de eventos, montada de suas palavras e apoiada por fatos frios, era mais terrível que qualquer ficção. A contagem regressiva começou às 2h15 da madrugada de 14 de julho de 2011. Neste momento, Astrid Johansen, de 16 anos, queixando-se à amiga de dor aguda no estômago, escorregou para fora da barraca comum do acampamento religioso de verão. Disse que precisava ir ao banheiro, mas foi em direção completamente diferente. Adentrou-se na floresta, lá onde terminava o território do acampamento e começava a escuridão. Era um passo através do ponto sem retorno. A 500 metros do acampamento, numa estrada florestal imperceptível, Lars já a esperava. Estava sentado ao volante de um Volvo velhinho maltratado pela vida. Aquele mesmo que foi comprado com seu dinheiro poupado para a vida adulta. Ela silenciosamente sentou-se no banco dianteiro. Todo o caminho, todos os 4 quilômetros até sua casa, não pronunciaram palavra. 5 minutos de viagem em silêncio absoluto e vibrante. 5 minutos que os separavam de pontes queimadas e 3 vidas cortadas. Quando chegaram, Lars desligou o motor a certa distância e se aproximaram da casa a pé, escondendo-se na sombra das árvores. A casa dormia. Não brilhava luz em nenhuma janela. Dentro, em suas camas, estavam seu pai, sua mãe e seu irmão menor. Suas ações estavam ensaiadas, como por roteiro. Enquanto Astrid ficou de vigia, observando-a na estrada, Lars tirou do porta-malas 2 latas grandes de metal com solvente. Não se apressava. Metódica, friamente, regou com líquido combustível a varanda de madeira, a porta de entrada, a parede sob as janelas da sala. Depois se aproximou da parede lateral da casa. Lá, como haviam combinado, o esperava a surpresa deixada por Astrid ainda durante o dia, janela do porão mal fechada. Lars quebrou o vidro, jogou a segunda lata quase cheia para dentro e respingou com os restos da primeira para criar segundo foco de ignição e não deixar para ninguém nem uma única chance. Depois, tirou do bolso um isqueiro, um clique, e a casa seca, impregnada de solvente, se incendiou como árvore de Natal. Não ficaram para ver. Viraram-se e caminharam rapidamente para o carro enquanto às suas costas se acendia o inferno. Às 2h40 da madrugada já estavam partindo. E às 2h50 Astrid, como se nada tivesse acontecido, voltou à sua barraca no acampamento. Esteve ausente cerca de 35 minutos. Quando a amiga perguntou se estava tudo bem, Astrid apenas acenou, disse que já estava melhor e se deitou para dormir. 3 minutos depois, o telefone do vizinho rasgou o silêncio com chamada aos serviços de emergência. Este quadro não era simplesmente fruto de sua imaginação ou acusações mútuas. Cada uma de suas palavras encontrou sua confirmação. A perícia confirmou presença de 2 focos de ignição independentes, do lado de fora, junto à porta e dentro do porão, o que coincidia perfeitamente com seu relato. Na estrada florestal onde Lars esperou Astrid, os criminalistas descobriram rastros de desenho de pneus. Coincidiam exatamente com o desenho nos pneus gastos de seu velho Volvo. E o depoimento da amiga de Astrid do acampamento sobre sua ausência de meia hora tornou-se o último prego no caixão de sua mentira. O quadro do crime foi completamente reconstituído. Agora restava apenas apresentá-lo ao tribunal e permitir que a justiça decidisse qual destes 2 era o monstro e qual apenas sua sombra. E então, após quase 1 ano de debates judiciais, a justiça estava pronta para dar sua resposta a esta pergunta. Junho de 2012. Sala do Tribunal Distrital de Bergen.
No banco dos réus estão sentados dois. Não se olham mais. Durante o tempo da investigação e julgamento, sua união secreta, selada com planos sobre nova vida, transformou-se em ódio venenoso. Agora são simplesmente cúmplices, esperando seu destino. O veredito culpados já soou, ensurdecendo o silêncio do salão. Restava apenas ouvir o preço que teriam de pagar. Todo o processo transformou-se em duelo de duas versões mutuamente excludentes. A acusação insistia em assassinato frio, cuidadosamente planejado, cometido por motivos gananciosos por grupo de pessoas segundo acordo prévio. O promotor passo a passo construía o quadro, baseando-se na correspondência recuperada, dados sobre seguro e transações financeiras. A defesa de cada um deles, por sua vez, construía-se na mesma tática: jogar toda a culpa no outro. Os advogados de Astrid pintavam imagem de jovem ingênua, psicologicamente oprimida, que caiu sob influência funesta de manipulador adulto e cínico. O defensor de Lars, ao contrário, afirmava que seu cliente tornou-se apenas instrumento nas mãos de adolescente sociópata de sangue frio que há muito e apaixonadamente desejava se livrar de sua família. O juiz terminou de ler a parte motivacional. No salão pairou silêncio mortal que perturbava apenas o choro silencioso de alguém dos ex-paroquianos do pastor Johansen nas fileiras traseiras. Sentença: culpados de assassinato com circunstâncias agravantes e incêndio intencional que causou morte. Astrid Johansen, como menor de idade no momento do cometimento do crime, foi condenada ao máximo possível na Noruega para sua idade: 21 anos de prisão. Lars Gundersen foi condenado à prisão perpétua. A justiça proferiu seu veredito. Mas mesmo por trás dessas linhas secas da sentença permanecia a pergunta principal, mais terrível, que nenhum tribunal podia responder. E esta pergunta principal, mais terrível, ficou suspensa no ar do salão do tribunal e depois seguiu os condenados por diferentes etapas a seus novos lares penitenciários. Astrid Johansen e Lars Gundersen cumprem suas penas em estabelecimentos correcionais de regime rigoroso em extremos opostos do país. Desde o momento do pronunciamento da sentença, nunca mais se viram nem trocaram uma única palavra. Sua união tóxica, que gerou tanta dor, dissolveu-se para sempre. Ambos, é claro, tentaram recorrer da sentença. Seus advogados apresentaram apelações, repetindo vez após vez os mesmos mantras decorados. Ele, vítima de sua perfídia; ela, vítima de sua violência psicológica. Mas as instâncias superiores permaneceram inflexíveis. Ambas as apelações foram rejeitadas e a sentença, mantida, tornando-se ponto final no aspecto jurídico deste caso, mas não no humano. E no final, esta história entrou nas crônicas criminais da Noruega não apenas por sua crueldade, mas pelo principal paradoxo irresolúvel. O tribunal nunca conseguiu estabelecer completamente quem realmente era a filha silenciosa do pastor. Vítima ingênua que caiu sob influência de manipulador experiente, ou adolescente sociópata de sangue frio que encontrou em Lars o instrumento perfeito para realizar seus antigos e sombrios desejos.